Aleluia. Ó, aplaudir para Jesus. Vamos ter um pouco de legal no coração. E Jesus está aqui. Está muito bom e legal no coração. Amém. Eu creio nesse nome de Jesus. A quarta semana, nossa campanha na vida. Tenho certeza que Deus tem trabalhado no nosso coração. E Deus tem trabalhado em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero compartilhar uma palavra para o meu coração. Vamos para isso. Depois que eu dei a palavra de Deus, ele estava no João, capítulo 4. Como nós já conhecemos um pouco essa passagem, fala assim aquela mulher samaritana, a ambulancia do encontro com Jesus. Todos os dias nós precisamos ter um encontro com Jesus, amém? Amém. Todos os dias nós precisamos nos encontrar com Jesus. Glória a Deus. Precisamos ter a presença de Jesus no nosso lado. Porque senão não tem como prosseguir no caminho de misericórdia. Livro de João, capítulo 4, verso 5 ao verso 7, diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que Jacó deve ter o filho de Zé, estava ali o povo de Jacó, cansado de viagem, sentado com Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Amém? E você abre comigo no Salmo 31. Salmo 31. Diz assim a palavra de Deus, aqui no verso 1. Também em tudo, ó Deus, força nossa. Elevai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei suave colorido, a suave harpa com solfejo. Tocai trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nova festa. É preciso para Israel a descrição do Deus de Jacó. Ele ordenou o povo dele na José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecia. Livrei o seu dom com peso, e suas mãos foram ricas no cesto. Clamaste na angústia e te livrei. No repulso do seu dom, eu te respondi e te experimentei. No passado e derivado. Ouve, povo meu, quero escutar. Ó Israel, se diz paz, não há também decidido fazer, nem próprio ante Deus distante. Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito. Abra minha boca e te encherei. Mas meu povo não me quis estudar a porta. Israel também atendeu. Assim deixei mandar na teimosia de seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se meu povo me escudasse. Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão aos seus adversários. O que se aborrece ao Senhor e se lhe submeteria, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o mais fino e saciaria com o mel que exporta abaixo. Amém? Quando nós lemos essa passagem, nós vemos que Deus, ele sempre encontra uma maneira de abençoar a nossa vida. O desejo de Deus é fazer com que nós, como seus servos, venhamos a ter uma vida abençoada nessa terra. Então eu encontro aqui duas maneiras de Deus trabalhar e realizar o trabalho da minha vida. A primeira é quando Ele vem ao meu encontro. E quando Ele vem ao meu encontro, significa que é tempo de realização de Deus na minha vida. Então a primeira maneira que Deus usa para realizar o milagre na minha vida é quando Ele vem
maneira é quando ele me encontra no caminho na qual ele deixou andar. Então, a primeira maneira de conjunto para me abençoar é quando ele vem ao meu encontro. A segunda maneira de conjunto para me abençoar é quando nós permanecemos no caminho na qual ele nos deixou. Duas maneiras. A primeira ele vem, a segunda eu digo, então permaneço na vida do seu irmão. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus no livro de João, nós vemos que Jesus, ele estava sentado ao lado de um poço, onde as pessoas iam naquele poço para fazer o quê? A Bíblia fala que algo significa vida. Então, quando eu olho para essa passagem do livro de João, capítulo 4, eu vejo uma mulher samaritana indo buscar água no poço. Em outras palavras, eu quero dizer que ela estava indo buscar vida. Ela estava indo buscar o seu milagre. Ela estava indo buscar aquilo que traria um sustento para ela. Eu quero dizer que nessa noite, quando você programou para estar aqui, quando você deixou o seu trabalho, a sua casa, a minha casa do Senhor, você veio aqui também para buscar vida, para buscar o seu milagre, para buscar aquilo que tem sido o seu sustento em nome de Jesus. Essa mulher saiu e foi para o seu canto para buscar a água, para buscar o sustento, para buscar aquilo que daria vida para ela. Quando nós saímos de casa com o propósito de nos reunirmos como igreja, dentro da casa do Senhor, nós nos reunimos com o propósito de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, e tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nos dar. Eu creio que nessa noite nem eu nem você saímos de casa boa, mas saímos para termos um encontro verdadeiro com Jesus aqui, assim como a mulher samaritana se encontrou verdadeiramente com Jesus. Se tem alguém aqui nessa maneira que saiu para ser abençoado, dá um glória a Deus, para o Senhor Jesus, dá uma força para glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nisso veio uma mulher para tirar água. Ela foi buscar o seu milagre. Ela foi buscar aquilo que faria o sustento. E quando ela chega diante daquele poço, ela se encontra com Jesus Cristo. Então eu entendo que quando Deus quer fazer um milagre na minha vida, Ele arruma uma maneira que nós possamos ter esse encontro. Toda vez eu digo isso, muitas vezes Deus vai em lugares que outros não vão para poder estar aqui na frente. Quantas são as pessoas que estavam perdidas, que estavam sem rumo, que não tinham esperança, e Jesus encontrou uma maneira de levar para aqueles que estavam nessa condição, que estavam perdidos, que estavam sem rumo, que não tinham mais esperança, e Jesus trouxe a solução para eles. Jesus se apresentou a eles assim como um dia se apresentou a mim, e Jesus desejou fazer algo grande na minha vida, algo grande no meu negócio. Deus sempre encontra uma maneira de nos trazer para dele. Deus sempre nos encontra uma maneira para mostrar para nós que existe um caminho de bênção, que existe um caminho de vitória, que existe um caminho de conquista, e esse caminho tem nome, chama-se Jesus Cristo. Nós só estamos aqui hoje, porque nós entramos por esse caminho. Olha só, nós não importa. Então, você começa a entender que Jesus vai ao encontro das vezes que necessitam dele. Foi assim com várias pessoas na vida. Lembra da mulher que estava casada, a mulher que tinha um pouco de sangue? A Bíblia fala assim que Jesus saiu para ir à casa de Jairo, e uma grande multidão cercava Jesus. E Jesus vinha sem a paz, sem curvas, ia bem devagarzinho, passando próximo a arraiadas imundas. As mulheres que ali se encontravam, elas não podiam sair daquele arraial, porque enquanto elas entravam no seu ciclo de sol, elas eram tidas como mulheres imundas, então elas não podiam sair daquele lugar. Mas Jesus estava passando ali, e ali havia uma pessoa necessitada de um milagre. Ali havia uma pessoa que não estava apenas
tantos dias, mas passou 12 anos dentro daquele lugar, vida como uma mulher imunda, cheia de problemas, cheia de medo, cheia de coração, mas Jesus passou e ela teve coragem. Jesus deu a ela uma oportunidade para viver um milagre. Nessa noite, Jesus trouxe aqui para nos dar mais uma oportunidade de viver um milagre na nossa vida em todas as áreas. Eu tenho isso, não é isso porque sei que o meu Jesus é vivo, sei que é o meu forte, o meu poderoso, aonde para ele não existe nada que seja impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda maneira que Deus usa para abençoar a nossa vida é quando permanece no caminho que Ele colocou. Primeiro, Ele vem ao nosso encontro. A segunda maneira, Ele quer nos encontrar no caminho na qual Ele está. Quando nós abrimos a palavra de Deus, encontramos o Salmo 91. Nós vemos aqui Deus trazendo uma exortação acerca da obediência dele. O salmista narra com muita propriedade. Ele chega e nos deixa uma mensagem que serve de exortação, de alerta para mim e para seu filho. O salmista narra, ele chega e começa dizendo: cantai de justo poder, força nós, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei história do rio, suave água e salvéria. Tocar a bandeira, ou seja, ele está dizendo que há momentos do povo louvar a Deus e agradecer a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: nós só conseguimos louvar a Deus e agradecer a Deus quando nós reconhecemos que Deus fez algo grandioso em nosso favor. O homem só louva a Deus, só engrandece a Deus quando consegue reconhecer que Deus fez algo em sua favor. E o salmista está dizendo ao povo: louve a Deus, engrandeça a Deus, tocai os cânticos, tocai os instrumentos, ou seja, tenham gratidão a Deus. Louve a Ele, exalte a Ele. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus precisa ser glorificado através de suas vidas, porque o Senhor já fez grandes coisas através do seu poder e do nosso favor. O salmista está trazendo a recordação ao coração daqueles homens. Em outras palavras, ele está dizendo: não esqueçam daquilo que Deus fez em seu favor. Não se esqueçam da graça, não se esqueçam da misericórdia, não se esqueçam que Deus usou mãos fortes, poderosas para nos tirar do nosso Egito. A palavra do Senhor nos mostra aqui que Deus se alegrava da gratidão daquele povo. Deus se alegrava da fidelidade daquele povo. Mas a palavra do qual nós vamos ver, Deus diz assim: olha, houve um tempo em que vocês viveram como escravos. Houve um tempo em que vocês viviam debaixo de um trabalho. Houve um tempo onde vocês não tinham direito. Houve um tempo onde vocês não tinham condições de reclamar nada de ninguém. Mas eu ouvi o clamor e trouxe libertação. Todos vocês, tirei vocês do cativeiro e coloquei em liberdade. Deus está dizendo isso aqui no verso 7, assim: trabalhe sem angústia de lei. Deus está dizendo: eu ouvi o clamor, ainda no dia de hoje. Deus continua ouvindo a nossa oração. Deus continua ouvindo o nosso clamor. Deus continua ouvindo aquilo que você fala para Ele. Deus continua trazendo respostas quando nós falamos a Ele. Mas são pessoas daquele povo. Aquele povo não deveria servir a outro Deus. Eles não deveriam se colocar diante a outro Deus. Deus estava trazendo a memória do povo. Deus estava mostrando a eles que havia um caminho. O caminho esse aberto por Deus. O caminho esse que na qual Deus estava. O caminho esse que na qual Deus abençoava. Deus estava dizendo: não se misturem com deuses estranhos. Não se misturem com os falsos deuses. Agora, por que Deus estava falando com o povo? Porque o povo já havia se misturado. O povo já estava se mostrando a outros deuses.
a eles: não permita que o pecado entre em suas vidas, para que vocês não voltem a viver como escravos, assim como viveram no Egito. Deus estava cuidando. Deus estava zelando pelo seu povo. Deus estava querendo que o povo conseguisse enxergar o quanto era precioso, o quanto foi precioso o trabalho que Deus fez lá no Egito para tirar de volta aquela escravidão. Mas eles não estavam contando nada. Verso 8 diz assim: povo meu, quero levantar, olha Israel, se me escutasse, não há como ele julgamento. Deus está dizendo: não há no seu coração para que me afasta da minha presença. Deus continua no dia de hoje, na morte de hoje, falando da mesma morte de hoje. Não há no seu coração aquilo que vai se afastar de Deus. Quando a pessoa está passando por lutas, enfrentando dificuldades, porque o seu coração está aberto para outras coisas que te levam para longe de Deus. Deus está dizendo: eu paguei um preço pela sua vida, eu fiz aquilo que eu não poderia fazer, eu trabalhei contra o Egito, eu trabalhei contra a Faraó, eu tirei vocês da escravidão, porque o Senhor no coração de vocês esteja na minha mão, debaixo da minha autoridade, no meu controle. Deus está dizendo: não há no seu coração para aquilo que contamina, não há no seu coração para aquilo que te afasta da minha presença. Amado, há uma coisa muito dura na vida da gente, que abre o seu coração pecado. A Bíblia diz que quando o homem peca, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a gente nos afasta de Deus. Então, que nos vai para longe, Deus está dizendo: não se diga com o meu Deus. Então, quando ele tem o seu coração, de uma maneira que Deus aqui é quando ele vem, a outra é quando ele olha e enxerga o caminho da terra. Deus queria que aquele nós, aquela mulher, aquele povo, permanecesse no caminho da qual ela veio. Deus queria que aquele povo permanecesse diante daquilo que ela fazia. Ainda é assim de hoje. Muitas vezes a maior presença nós vemos no culto e Deus começa a liberar a palavra da nossa vida. Abre o coração para mim, se entrega para mim, permaneça firme, não desista, ora da sua fé. Deus está dizendo que o povo não abre a mão da sua fé, não abre a mão do que eu quero viver na sua vida. Aqui que eu quero dizer é aquele dia da vida que eu vou fazer lá na frente, permaneça. Existe luta, existe dificuldade, existe adversidade, mas eu sou maior que todas as lutas, eu sou maior que todas as adversidades. Porque quando o homem abre espaço no seu coração, faz o pecado dentro do Espírito de fora. Deus pode dizer: eu sou Deus, eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que tirei você, eu tirei o peso de todas as suas costas, eu tirei o peso das suas mãos e te fiz ser livre. Deus estava lembrando um pouco da atividade ali. E nessa noite Deus possa trazer a sua memória aquilo que possa fazer com nós e vencedores do mundo. E nessa noite você possa olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu não lembro de aonde eu fui buscar, eu lembro de quando o Senhor batalhou pela minha vida. Oh meu Deus, eu não estou diante do caminho, o Senhor gostaria de me mostrar, eu quero entrar naquele meio da estação, eu quero a tua bênção sobre a vida toda a minha vida. Aleluia. Meu povo me escutar. E se Israel andar nos meus caminhos. Faz para a cabeça aqui. Deus colocou a cabeça pela vazia para vocês vão passar. Eles estão enxergando todos os seus gigantes. Vocês estão vendo todos os problemas que vocês estão enfrentando. Se vocês tivessem permanecido no caminho, aí Deus começa a falar com eles, mas Deus ia realizar.
Ah, se meu povo tivesse ressuscitado. Amado, a primeira coisa que eu estou fazendo é pedir os ouvidos sensíveis da voz de Deus. Primeira coisa que eu preciso desejar, Senhor, fala o que eu trazer a minha observação, eu quero ficar sensível à tua voz. Quero aprender a ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Quero aprender a ouvir qual é a direção do Senhor da minha vida. O que eu acho muitas vezes tremendo é que muitas pessoas conseguem ouvir a voz do diabo, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Já viu acontecer isso? A pessoa tem mais facilidade de ouvir a voz do seu adversário do que ouvir a voz de Deus. Deus trouxe essa noite para você ficar com seus ouvidos atentos à sua voz, atento àquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, se meu povo me ouvisse, quando você vive para Deus, primeiro, não tem motivo. Segundo, escuta a sua voz. Deus está dizendo, se meu povo me escutasse, se o meu povo me ouvisse. E aí Deus começa então a amarrar a sua promessa. A primeira promessa que eu entendo aqui é que Deus daria vitória para aqueles que permanecessem no seu caminho. Se meu povo me escutasse, Israel andava no meu caminho. Verso 14. Eu de novo levantarei e deitaria a mão para os seus adversários. Sabe o que eu estou dizendo? Se o meu povo tivesse permanecido debaixo da minha vontade, se eles não tivessem permitido que o seu coração contaminado com aquilo que minha parte dele, o seu inimigo seria abatido, o seu adversário seria aniquilado, porque eu sou um Deus de vitória. Quando nós permanecemos na presença de Deus, Deus traz vitória diante daquilo que nós temos falado. Amém. Deus te diz aqui nessa noite, permaneça no meu caminho, porque eu tenho vitória para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. As pessoas permitem. A primeira promessa que eu vejo aqui é acerca da vitória. Deus falou, se vocês permanecessem no meu caminho, se vocês tivessem dado ouvido às minhas instruções, os inimigos não teriam prevalecido. Deus trouxe nessa noite para você aprender a ouvir a voz dele, porque os seus inimigos, quando você ouvir a voz de Deus, os seus inimigos não irão prevalecer contra a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda promessa que eu encontro aqui é que quando nós permanecemos no caminho de Deus, primeiro, ele nos dá vitória contra os nossos adversários. Segundo, Deus nos sustenta. Quantos querem ter vitória de amém? Amém. Quantos querem ser sustentados pelo Deus de amém? Amém. Se aborrece ao Senhor, Ele se teria um risco daria para sempre. Eu o sustentaria com vivo, mas sim. Também, Deus não dizendo, se você tivesse permanecido no seu caminho, vocês teriam vitória para a sua vida de vocês. Se vocês tivessem permanecido no meu caminho, vocês teriam subido como melhor. Então, por que eu estou dizendo isso aí? Porque quando Deus tirou aquele nome, estava fazendo os desejos, Deus não colocou o livro para qualquer. Deus havia colocado ele numa terra que mandava numa terra farta, numa terra de prosperidade. Quando a Bíblia fala assim, nada do amor que eu gerei, eu estava dizendo que eles comigo do melhor da terra. Eles comeram do melhor. Quando nós permanecemos no caminho do Senhor, Deus traz vitória a nós. E Deus traz sustento com o melhor que Ele tem na nossa vida. Uma outra promessa que eu encontro aqui, parte B do verso 16, diz assim: e o saçarinha ou mel escorre da rocha. Isso diz para sobre a alegria. Mas não é uma alegria do retorno, é uma alegria do próprio Deus para você. Saciaria ou mel. Isso fala acerca da alegria do Deus. Deus fala dizendo aquele povo.
havia uma recompensa por permanecer no caminho. Havia vitória para aqueles que permanecessem. Havia sustento para aqueles que permaneceram no caminho. Havia alegria em meio àqueles que precisam para aqueles que permaneceram no caminho. E eu vou nessa noite, nós tivemos ter uma oportunidade de encontrar a adoração, de encontrar o mistério, de encontrar a vida, de encontrar a vitória. Ele fez para nós o que fazia com todo Israel ser derrotado na sua batalha, era a sua infidelidade com Deus. O que faz o crente hoje perder a sua batalha é a infidelidade com Deus. Mas o que nos leva a ter vitória é quando nós permanecemos fiéis a Deus até o fim. É quando nós não abrimos mão da nossa fé. Deus se encontra aqui nessa noite para te lembrar disso. Não importa aquilo que você está passando, aquilo que você tem vivido, o que importa é que você não pode de maneira alguma abrir mão da sua fé, porque a sua fé te leva para viver as promessas de Deus em nome de Jesus. Se você acreditar, faça um passo para Ele. Aleluia. Deus falou na nossa vida, assim como trabalhou na vida de muitos homens e mulheres que nós encontramos. Deus continua ainda no dia de hoje, mostrando a nós que existe caminho de Deus, mostrando a nós que Ele continua desejando que nós venhamos ter vitória no meio das nossas lutas, diante dos nossos adversários. Mas quais são os adversários? Uma enfermidade, a falta de emprego, um casamento que não está indo muito bem, um relacionamento que se desfez, as angústias que muitas vezes permanecem no seu coração. Tudo isso são os seus inimigos, são os seus adversários. Permanecer na presença de Deus é você confiar que Deus vai dar cabo dessas suas lutas, vai colocar os seus inimigos por terra, e você vai conseguir vencer as suas adversidades. O Senhor é comigo, a alegria do Senhor está sobre a minha vida, e em Cristo Jesus eu sou muito mais que vencedor. Glória a Deus. Permanecer fiel. Deus estava dizendo através do Salmo lá, no nome do mundo. Não permita que o pecado seja mais forte do que você. Não permita que o pecado entre a roubar de você aquilo que você vive na vida de você. E quando nós olhamos para o povo de Israel, eles tinham um pastor mais feliz da parte da terra. Eles tinham tudo para ter de seus lábios todos os dias, tanto de louvor e honra a Deus. Porque nunca houve e nunca haverá um Deus que trabalhou em prol do povo, assim como nosso Deus trabalhou em prol daqueles que são todos os poderes. Deus estava lembrando do seu povo, olhe para os povos ao redor de vocês. Serve um Deus que não tem como agir da mesma maneira que eu acho. Serve um Deus que não é um Deus verdadeiro. Vocês servem um Deus vivo, vocês servem um Deus forte e poderoso, mas vocês se tornam derrotados porque vocês permitem o pecado entrar aonde só eu deveria derrotar. A nossa vida precisamos aprender a deixar nosso coração somente nas mãos de Deus. A nossa vida, nós precisamos aprender para viver com promessa de Deus, Deus vitória, Deus mistério, Deus alegria que vem de Deus, Deus vida que vem de Deus. A nossa vida precisa estar debaixo da autoridade. A nossa vida precisa ser criada por Deus. A palavra de Deus nos comanda, nos faz agora dos 7, 14. E diz assim: os filhos de Deus são guiados pelos seus filhos. Quando nós cremos que somos filhos de Deus,
Nós dependemos do Espírito de Deus guiar. E o Espírito de Deus nunca vai nos guiar para a perdição. O Espírito de Deus nunca vai guiar você para você ser um derrotado, ser um sofredor. O Espírito de Deus nunca vai chegar para você e necessitar e aonde queria para ser um derrotado. Porque todos os são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus nos guia ao caminho de bênção, ao caminho de vitória, ao caminho do patrocínio de Deus. Deus te toca nessa noite no livro de você é filho. E sendo filho, Deus te dá o caminho de vitória para a tua vida em nome de Jesus. Dá uma palavra muito forte para ele. Paulo diz assim, existe um caminho que tem vida, esse caminho de cruz. O Senhor te trouxe nessa noite para afirmar esse caminho. Aleluia. Vamos colocar essa fé em nome de Jesus. E você colocar esse pé, sair desse lugar dessa da frente. Você está entregando a você o lado. Temos orado, pedir a Deus, para que Deus venha realizar o milagre na nossa vida. Nós vamos levar essa água, nós vamos sagrando a Deus, vamos levar para a nossa casa, e vamos confiar. Deus vai agir com mão forte, com mão poderosa sobre a nossa vida em nome de Jesus. Cada um com seus olhos, cada um com seu coração pensante. E caminho você tem traçado para a sua vida. Como é a sua vida com Deus? De que maneira que Deus vai abençoar? De que maneira que Deus yang dikatakan begitu kita mungkin o mesmo Deus que estava inspirando o sol de passar, ainda por causa do povo. É o mesmo Deus que está aqui hoje para abençoar. O mesmo Deus que já abençoou a obra da vida que nós deixamos. Como nós sabemos aqui, ela foi capaz de deixar parar o seu plano e ir anunciando a palavra de Deus, testemunhando aquilo na qual Jesus habitou na vida dela. E mesmo Deus que habitou a obra da vida dela, Jesus está seguro. O mesmo Deus que falou o salmista Davi, ela teria um filho que daria o sustento e faria a vida. Talvez não fosse você hoje. E coisas que ela falar com a sua vida. E estava fazendo essa palavra aos seus políticos. E Deus estava querendo que eles entendessem que ainda havia muitas coisas para serem realizadas. Eu estava dizendo, olha, pensa que eu realizei na vida de vocês como um grande obra. Ninguém mais podia fazer o que eu fiz, mas ainda está pouco. Existe ainda muito mais para ser feito. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para trás da sua vida, você encontra aonde você acha que Deus foi te encontrar. E você consegue observar que muitas coisas não estão na sua vida. Eu quero dizer uma coisa: tudo que Deus fez ainda é pouco diante da vida que nós.
E Israel não quis mais saber de Deus. O governador de Israel deixou tudo para trás. E permitiu que outro Deus na mesma casa, que é passar por isso para fazer. E nessa noite você possa abrir o seu coração para Deus. Para que Deus não venha ficar de fora. Para que Deus possa sim fazer parte da sua vida. Para que Deus possa realizar aquilo que o desejo dele na sua vida. Ela não é essa leitura de fogo que o povo daquele dia estava vazio. Havia vida. Havia Jesus ao lado dele. Quando nós saímos de lá, nós entramos aqui hoje, a igreja não estava vazia. Jesus já estava aqui a nos esperar. É isso que você precisa crer, é isso que nós precisamos acreditar. Que nós não estamos nessa cidade, nós não estamos aqui com a nossa vida sozinhos, desamparados. Existe um Deus que está ao nosso lado. Existe um Deus que preservou a vida do seu povo e continua preservando nos dias de hoje. Deus tem que achar o seu fazer na sua vida. Faça o seu coração para Ele. Permita Deus ficar falando de Deus, vamos lá para a sua história. Permita Deus ser participante. Não apenas como ouvinte, não apenas como observador. Fala isso para Deus nessa noite, Senhor, entra nessa história. Deus está dizendo isso ao meu povo. Eu não quero ficar apenas do lado de fora. Eu não quero ficar apenas como alguém que observa. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero fazer parte da sua história. E quando nós olhamos para o verso americano, nós vemos que ela Jesus tem claro fazer parte da história dela. Jesus foi tão fantástico, de honra na vida dela, mas deixou o seu santo e saiu correndo anunciando o seu testemunho, cheio de alegria. E quando Jesus entra na nossa história, aquele que nos gostou é muito maior do que aquilo que nós podemos conquistar nessa terra com a nossa própria vida. Deus fez muito bom na sua história. Deus quer restaurar a sua vida nessa noite. Deus quer restaurar a sua vida dos inimigos que se vivem por terra. Então Deus vai abater os seus inimigos, seus adversários. Não importa a dimensão deles, não importa o tamanho, não importa aonde vier, importa que Deus continua sobre a sua vida. E se Ele continua sobre a sua igreja, Deus tem que guardar você. É isso que nós precisamos crer, é isso que nós precisamos acreditar. Eu venho para a igreja e falo, Senhor, a minha família vai se colocar diante do Senhor. E sei que Deus realiza a obra dele. Deus me deu pela vida. Pessoas que não acreditaram em Deus. Ele diz, Deus agindo, Deus trabalhando na vida dele. Porque nós não vamos ver. Digo isso para você, Senhor, eu não vou abrir mão da minha vida. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor colocou por nós. Talvez você possa ver uma coisa melhor. O mundo de fé está lá embaixo, está muito cedo. Talvez esse seja o seu pensamento. E se assim for, você não sabia que nessa noite. Pastor, eu não tenho fé alguma, mentira, você tem só, você não sabe assim. Talvez você possa olhar na sua vida e ter somente o mal. Pastor, não tem jeito assim, senão você não teria vindo, senão você não estaria morrendo. Você nós estamos aqui porque ainda existe fé suficiente para que nós possamos operar na nossa vida. Ainda existe fé suficiente no seu coração que faz você acreditar que Deus é vivo, que Deus é forte, que Deus é poderoso. Por isso você está nessa noite.
tiver suficiente para fazer o que você for nada da vida, que você saia procurando que a alegria que vem de Deus toma aquela vida. Vamos conversar, e como Deus ofereceu a água da vida, ela era uma mulher sem esperança, uma mulher na qual só havia transformação dela. Mas Jesus passou a participar daquela vida. Meu Deus, houve uma transformação na vida da mulher. Houve uma transformação. O Senhor deu a ela muito mais do que aquilo que ela viu. Eu não sei o que eu filho e tua filha nessa noite veio buscar, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos. Senhor, nós vamos pagando a partir da sua palavra. E ela vai ser a pessoa que tomar, compartilhar com casa. Senhor, nós vamos trazendo essa gravidade. A gravidade Deus, eu quero irmão com o que ainda nessa semana o Senhor possa vir com um poder de maneira sobrenatural, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos seres queridos. Que a graça do Senhor possa alcançar aqueles que estão sem esperança, que o Senhor possa usar a nossa vida como canal de bênção. E eu não estou consagrando. Filha, pai, irmãos, importa. Aqueles que separaram da conversa. Estou pagando para todos. E não sentiram diferença. E não sentiram de tomar notícia. A nossa fé, a sua mão da nossa fé, todos nós, debaixo da autoridade, e vivemos motivados com o Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus diz, nós podemos todas as coisas na fé. Você chegar na sua casa, abrir a sua porta, pedir o que está na sua casa, como para dentro da sua casa. Deus vai nos compartilhar o tempo chegou, já desceu as mãos, representa todo esse voto, todo esse espírito que é o Evangelho da casa, falamos do Evangelho da casa. O vídeo foi feito, a gente estava na vida, o pai tinha levado na manhã. Uma garrafa de cerveja que o pai havia tomado na segunda-feira. Começou a orar, a garrafa começou a se mexer. Ficou para mim, o pastor, voltando no seio do seu pai. A garrafa mexeu sem nem colocar a mão nela, não consegue. E ela começou a repreender, adorando o telefone, ela começou a repreender, a garrafa simplesmente estourou da vida. O pastor agora falou, porque não foi embora. Porque você está ali, e Jesus está sobre a tua vida, e a hora de Jesus faltava pode acontecer.
permitiu o milagre. Ele está tudo que pode ajudar a tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu levar sexta-feira, nós vamos ter um casamento aqui. Você que precisa solteiro, que precisa casar, uma oportunidade de você receber uma bênção aí na sua vida. Depois eu posso encaminhar o varão, a valor, né? Se quiser casar, tudo não estou casado, também para você ser abençoado, mas eu não faço uma vez diferente de outros casais aí, né? Se já quiser, então, sexta-feira, 8 horas da noite, nós vamos ter um casamento. Foi na outra vez, um outro casamento. Os iguais que estão em casamento, em junho de outro casamento. Bem, todas as pessoas estão fazendo, né? Outra vez, nossa família, por crescer, multiplicando em nome de Jesus. E o nosso irmão, agradecendo pela sua palavra, pela sua presença, agradecendo por cada vida que existe no mundo, que assim como o Senhor deixou, guardado nos seus anos enviados pelo Santo Espírito, que assim seja o nosso futuro. O Seu Santo permaneça no acampado ao nosso favor. E que o Seu Santo Espírito, Deus, continue a viver a vitória, hoje para todo sempre. Amém. Amém? Então, encerrar. E aí, podemos nos dar palavras do nosso irmão, em nome de Jesus. Ô, louco!